Agora, então, os circuitos RC, ficou faltando essa última seçãozinha. Aí, o circuito RC, então, como já o nome diz, ele é formado pela reunião de um capacitor e um resistor, tá? Então, vocês viram até aqui as duas propriedades de forma separada, resistência e capacitância, os dois dispositivos que produzem esses efeitos, um é o resistor e outro é o capacitor. O capacitor vocês viram primeiro, depois é o resistor. Agora, essa seção, ela junta os dois elementos, tá? O capacitor, tá? E o resistor, tá? Então, aqui a gente vai ter, então, esse seguinte esquema elétrico. A gente vai ter o capacitor em série com o resistor, tá? Agora, o resistor, ele vai estar conectado, o resistor está conectado nesse ponto aqui onde tem uma chave S, tá? Chave switch. Essa chave aqui é uma chave do tipo H, ou então chave do tipo alavanca dupla, né? Então, ela tem duas possibilidades. Tem um polo central, né? E vocês podem mover ela para cima, então ela conecta o polo central com a posição A. Tá? Então, fecha esse circuito aqui, ó. S para o A. Vai ser o circuito. E tem a segunda possibilidade, que é vocês conectarem o polo central com contato B. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, acontece ó, de maneira, digamos assim, vocês conhecem sem saber especificamente, por exemplo, uma chave de carro. Tá? Então, a chave de carro, quando vocês ligam o carro, se você já dirige, quando vocês ligam, vocês giram a chave até o final, quer dizer, quem tem carro com chave, né? Quem tem com start aí. Bom, mas quem tem carro com chave, quando vocês giram a chave até o final, ela conecta, por exemplo, para cima, aí ela liga o motor de arranque. Aí o motor de arranque faz o motor principal de combustível girar. Depois que o motor principal gira, quando vocês soltam a chave, aí ela vai para a posição B. Aí a posição B, ela carrega a bateria, tá? Então esse tipo de chave é muito comum. Outra situação que aparece muito é chaves que você seleciona voltagem em aparelhos de qualquer tipo de aparelho de monitores de TV, reguladores, certo? Vocês podem olhar lá atrás dela e eventualmente vocês vão achar uma chavezinha em forma de uma alavanquinha chatinha, né? E ela tem duas posições que você pode puxar a alavanquinha para cima ou para baixo, é chamada chave H, tá? Aí, eventualmente, no aparelho está escrito lá para cima 220, para baixo 110, tá? Aí vocês podem girar a chavinha para cima, conecta em 220 para baixo, né? 110. É um tipo de chave bastante comum, tá? Agora, aqui é uma fonte de energia, uma bateria, ou um gerador de voltagem, tá? E é indicada aqui a força eletromotriz de forma idealizada dela, tá? Agora, então, a gente vai analisar separadamente as duas situações, né? Uma quando a chave S está conectada para cima, em A, tá? Aí vai formar um circuito de carga. E depois, quando a chave S está conectada para baixo, aí ó, o capacitor vai estar conectado ao resistor. Como a chave vai estar ligada para baixo, esse resistor, na verdade, vai estar em paralelo com o capacitor. Tá? Esse ponto S aqui, quando estiver para baixo, esse ponto S vem parar aqui. Ó, tá? Aqui. Então, na descarga, o resistor vai estar conectado paralelo. Tá? Então, na descarga é como vocês estariam, por exemplo, depois de ter carregado a bateria do celular em A, vocês vão conectar em B, o resistor seria o próprio celular, tá? E o capacitor seria a bateria. Quando vocês conectam para baixo, ou seja, vocês desconectam o celular do carregador, aí o celular passa a consumir energia da bateria. Tá? Então é mais ou menos semelhante a essa situação. Então o capacitor pode ser carregado e depois descarregado. A introdução do resistor ele tem um efeito bastante importante na carga e descarga. Vocês notam que até então a gente tinha discutido capacitores, mas com a carga instantânea, tá? Ou seja, você pega o capacitor, liga direto na fonte e ele carrega instantaneamente, tá? Agora, esse tipo de processo, em geral, não é muito recomendável porque produz um surto instantâneo
a consumo do capacitor, no início, é extremamente alta, tá? Então, se não tiver nada limitando a corrente, pode chegar a um valor tão grande que pode, por exemplo, derreter a fonte de energia ou provocar um incêndio nos fios, nos cabos, ou estourar o capacitor, né? Então, o resistor, ele serve como se fosse uma torneira, tá? Uma torneira que vocês podem graduar, tá? Então, dependendo do valor do resistor, vocês podem aumentar ou diminuir a vazão de água, tá? Fazendo analogia com água, tá? Então, é como se fosse, na verdade, não uma torneira, um registro igual de chuveiro, tá? E vocês podem ir abrindo o chuveiro, o registro do chuveiro, e ele vai permitindo passar um fluxo de água desde um pouquinho, né, até o máximo, tá? Então, o resistor, dependendo do valor que vocês escolherem, ele pode deixar passar um fluxo de carga aqui, um fluxo de corrente muito pequenininho, tá? Ou pode deixar passar um fluxo grande, dependendo do valor dele, tá? Então, quanto menor for o fluxo, mais tempo o capacitor vai levar para carregar, tá? Então, o efeito dele vai ser de delimitar o tempo que o capacitor vai levar para encher, tá? Então, é equivalente semelhante a encher, por exemplo, uma caixa d'água com um cano estreito, tá? Ou com um cano de bitola grande, tá? Então, se você estiver, por exemplo, puxando água de algum outro lugar, de uma cisterna, através de uma bomba, se vocês colocarem um caninho bem estreito, a caixa d'água vai levar horas para encher, tá? Mas se vocês colocarem um cano bastante largo, de bitola larga, de área de seção larga, e a caixa d'água pode encher rapidamente, tá? Então, é o mesmo efeito aqui do capacitor, tá? Ele vai encher rápido ou devagar, dependendo do valor da resistência. Isso aqui também vale mais ou menos para cargas de baterias, tá? Mesmo essas que vocês têm em celular ou de laptop, ela tem um certo tempo de carga, quando ela está funcionando perfeitamente. Tipicamente é 2 a 3 horas, né? A não ser que vocês usem carregadores turbo, que são outra história que acelera o processo, mas também o risco é muito alto. Então, o que acontece? Como existe um cálculo lá do fluxo máximo de corrente que a bateria ela pode receber, né, num certo tempo, aí se calcula lá os valores do circuito de carga, de modo que tem uma certa resistência e limite a corrente a um valor máximo, tá? Então pode ser 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, etc. Dependendo aí do que os projetistas calcularam para a estrutura, tá? Então, toda estrutura elétrica, ela só pode suportar certa potência em watts, tá? Então, uma vez que você calcula quantos watts, né? Quantos watts, né, ela consegue suportar, você tem que dimensionar os valores tais que você, em vez de fornecer a potência, toda a carga, no intervalo pequeno, você vai ter que distribuir isso ao longo de horas, tá? Para que aquela potência não seja ultrapassada, tá? Então, se você ultrapassar, você está colocando em risco todo o sistema, todo o circuito, tá? Você pode acelerar o processo, mas acelerando o processo aumenta o risco, tá? É o caso desses carregadores turbo, né? Eles aumentam violentamente, eles aumentam a corrente inicial de carga que é violenta, tá? Então você carrega mais rápido, tá? Mas o risco é destruir a bateria e provocar um incêndio, tá? Então tem essas contrapartidas, tá? Bom, agora aqui, ó. A moral da história é aquela história, né? A pressa é inimiga da perfeição. Os circuitos RC, então a gente vai primeiro pegar a carga, né? Você lembra que sempre a tensão no capacitor sempre vem, né, da definição de capacitância e carga, né? Lembra que a capacitância, ou melhor, a carga, é C vezes V, tá? Então a gente vai usar sempre o contrário aqui, ó. A tensão no capacitor é Q sobre C, tá? E a carga de equilíbrio, a carga final, se o capacitor tiver um tempo muito grande, né, ele vai atingir o valor, como a fórmula é aqui igual a CV, de forma genérica, ele vai atingir o C vezes E, tá? Lembra que o Ezão, a diferença dele em relação ao V é que V é o potencial genérico e E foi utilizado para designar a força eletromotriz interna do gerador, tá? Então, é o valor máximo que o gerador pode ceder em termos de tensão, tá?
Agora, tipicamente, o Ezão e o V, eles são praticamente a mesma coisa, tá? A única diferença é que o Ezão seria o valor ideal da tensão que o gerador pode fornecer, tá? E o Vzão é o que é medido em termos concretos, tá? Então, mas se a fonte for ideal, o Ezão e o Vzão são a mesma coisa, tá? Olha, então, se vocês pegarem o circuito de carga e usar a lei das malhas, né? Você lembra das leis das malhas da última aula? Vocês fazem, vocês percorrem o circuito, esse aqui, ó, C, R, e fechando no E, tá? E vocês podem arbitrar qualquer sentido de corrente que vocês queiram, tá? Então, por exemplo, pode começar no sentido da fonte, tá? Supondo portadores positivos, tá? Então, vamos dizer que a corrente está saindo do mais da fonte, ó, tá? Então, se vocês partirem, por exemplo, do ponto do terminal extremo do capacitor, terminal inferior, aí vocês vão seguindo aqui e está no potencial de campo zero. Aí vocês vão aqui, ó, aí atravessa a fonte, vão ter uma queda de tensão positiva, mais é zero, tá? Aí vocês vêm por aqui, e aqui a chave A conecta com a fonte, tá? Então vocês vão passar para cá, tá? O S, e aqui vocês vão encontrar um resistor R e vai ser atravessado no sentido da corrente. Vocês lembram aquelas regras que a gente já viu na aula passada? Se um resistor é atravessado no sentido da corrente, a queda cai, tá? Vai cair de mais o valor um pouco menos, tá? Então vai ser Ezão, aqui vai ser menos IR, tá? E ele vai encontrar aqui, ó, uma queda no capacitor, tá? A queda no capacitor vai ser, ó, Q sobre C, tá? Então, ou seja, ele vai cair, ó, de um mais para o menos, tá? E a tensão em cima do capacitor é essa que a gente já comentou aqui, ó. Tá. Essa aqui, ó, a tensão no capacitor, Q sobre C, e também a queda vai ser negativa, porque ele vai passar, ó, do mais para o menos, tá? Então, a diferença de baixo para cima, tá? Vai ser menos Q sobre C, tá? Então, vai ser mais E, menos IR, menos Q sobre C e volta a zero, tá? Igual a zero. Então, fecha o circuito. Ó, fecha isso, tá? Mais E, menos IR, menos Q sobre C, igual a zero, tá? Então, é a lei da Armada. Tá? Você pode também olhar isso diretamente pelo lado da lei das malhas, que diz que a energia cedida por uma fonte tem que ser igual à soma da energia fornecida a cada componente, tá? Então, se a energia da fonte é proporcional a Ezão, na verdade é E vezes I, e os consumidores são o resistor e o capacitor, então você vai ter a potência da fonte, vai ter a potência do resistor e a potência do capacitor. A potência da fonte vai ter que ser igual aqui, a soma da potência do resistor mais a potência do capacitor, tá? Então, como as potências são E e I, aqui, ó, seria R2 e aqui aquela que é 2 sobre 2C, se vocês colocarem tudo dividido por I, vai dar exatamente isso que a gente... vocês podem esquecer as correntes, tá? E pensar só na tensão. Ó, a tensão aplicada tem que ser a tensão no resistor, que é RI, mais a tensão no capacitor, que é Q sobre C, tá? Então, vai ser RI mais Q sobre C, tá? Exatamente o que está aqui, ó, em termos de queda de tensão. Então, passando essas negativas para o lado da direita, vocês vão ter, ó, a tensão aplicada a E, vai ser, ó, essa passando para a direita é positiva IR, mais essa passando para a direita é positivo QC, tá? Então, tensão aplicada é igual à soma das potências consumida pelo resistor com a potência consumida pelo capacitor, tá? Então, pode ser qualquer das... então, agora a gente teria que resolver esse problema, tá? Esse problema aqui, ele tem duas variáveis a rigor, tem a carga e a corrente, tá? Mas elas não são independentes, porque se lembra que a definição de corrente é a derivada da carga, tá? Então, se você substituir essa corrente, ó, aqui pela derivada da carga e colocar no mesmo lado da equação, as três, a gente vai chegar, ó,
tá? Colocando na forma que eu falei anteriormente, ó, tensão aplicada é a soma das quedas. A tensão aplicada é a soma das quedas, Q sobre C, a queda no capacitor, R vezes I, a queda no resistor. Tá? Ó, isso aqui, então, forma o que a gente chama de uma equação diferencial de primeira ordem com coeficientes constantes. Tá? Não sei se vocês já depararam com esse objeto alguma vez, mas ele é vital em qualquer aplicação concreta de física, tá? E eventualmente também engenharia, dependendo da área. Tá? Então, em geral, os sistemas físicos, vocês chegam a certas... Quando vocês desenham o sistema físico, vocês chegam a um certo esquema de funcionamento. Tá? Esse esquema de funcionamento vai implicar conhecer alguma variável dinâmica. Tá? E essa variável, ela tem que satisfazer todos os requisitos que vocês colocaram. Tá? Então, os requisitos, em geral, chegam a esse tipo de equação. Tá? E uma parte das equações, ó, ela tem que ter valores tais, ó, que sejam equivalentes à segunda parte. Tá? Então, essa é a equação diferencial. Agora, uma vez obtida a equação diferencial, aí vocês têm que achar uma solução para ela. Tá? A solução é achar a função de carga. Tá? Só um detalhe aqui, que do início tem um comentário. Olha, até aqui, até esse momento aqui, a gente tinha trabalhado com sistemas em que você está sempre com a situação estática dos potenciais ou das cargas. Vocês têm um movimento antes de atingir o equilíbrio, mas a gente nunca levou em conta esse movimento. Tá? Mas agora, nessas situações onde ocorre cargas e descargas, a gente só tinha lidado com um circuito onde as correntes não variavam, tá? Mas agora a gente vai iniciar uma discussão que vai se estender até o final do capítulo do livro, tá? Com correntes ou tensões que variam no tempo. Tá? Inicialmente variando de uma forma monótona, ou seja, regular, de um valor maior para um valor menor, tá? Sem variações abruptas de sinal. Tá? Mas depois, lá nos capítulos seguintes, vocês vão ver tensões que podem oscilar regularmente no tempo, inclusive variando os sinais, tá? Vão ser as correntes ou tensões alternadas. Tá? Então, isso vai aparecer lá no capítulo 30 ou 31. 30 ou 31, tá? Mas então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem um sistema em que a corrente varia, tá? Agora, para vocês obterem a corrente ou a carga, tem que se integrar, ou seja, tem que se obter a solução dessa equação diferencial de primeira ordem. Tá? Então, aqui o livro já coloca direto a solução, mas eu vou comentar mais abaixo, ele obtém a dedução dela. Tá? Eu vou botar aqui